Olá pessoal, Hércules aqui, eu sou médico radiologista. Hoje a gente vai falar sobre malformações orbitárias e do disco óptico e os seus achados nos exames de imagem. Vem comigo. Imagem da órbita, malformações do globo e do disco óptico. Isso aqui é baseado numa aula que eu dei para o pessoal de Ribeirão. E a gente vai falar sobre, primeiro, por que os colegas pedem exame de imagem, e seriam palidez do disco óptico, alguma anomalia do disco óptico que o colega identifica no fundo do olho, uma escavação, por exemplo, a anormalidade do tamanho grande ou pequeno, a anormalidade do contorno, uma anormalidade da lente, que pode estar ausente ou deslocada, e em especial a leucocoria, como está o exame de imagem aqui, que é o principal achado que nos traz mais importância do exame de imagem. A gente vai falar no final dessa discussão. Então, a hipoplasia é uma anomalia discótica mais comum, se apresenta com baixa da visão, nistagmo e esotropia, e o discótico fica pequeno, como na imagem de baixo, tem um duplo contorno, né? Não vou entrar em detalhes, mas seria esse aqui a hipoplasia do discótico. Esse aqui é o exame normal. Tem gente que aí, inclusive o pessoal oftalmo que me acompanha, teria mais capacidade de falar sobre isso. Então, quando eles veem algum achado, eles pedem um exame de ressonância para confirmar o que eles suspeitavam pelo fundo de olho, né? Então, existe alguma referência que eu deixei aqui embaixo, né, uma referência nova, que um corte médio no coronal, em crianças recém-nascidas até 6 meses, teria que ser, a gente chamaria de hipoplasia do nervo óptico quando for menor que 0,2 milímetros, né? Então, e em crianças maiorzinhas, já maiores que 6 meses, a gente usa 1,3 milímetros. Então, aqui a gente tem um exemplo, uma criança de 1 ano com a medida de 0,6. Mal dá para ver o nervo óptico aqui, né? Mas, além disso, a gente tem que olhar no sagital aqui, que a gente não consegue ver a neurohipófise. Então, provavelmente tem uma criança com hipopituitarismo, né? Já que uma criança com 4 anos de exposição à heroína, o colega viu uma hipoplasia do disco óptico e a gente consegue comparar, às vezes, né, com a anomalia unilateral, a gente vê que essa nervo óptico direito está preservado e o esquerdo está bem reduzido, e já tem um aumento contralateral do trato óptico do lado direito, né? Mas, enfim, pela corte coronal é bem fácil de ver. Essa medida é só para ter uma referência se um dia perguntarem, né, pessoal? Muita gente não gosta de usar isso porque realmente, com a gente botar uma setinha ali, dá uma medida, mas às vezes parece que se a gente coloca no laudo, fica um laudo mais que a gente se esforçou mais. Isso aí geralmente é bem-vindo, né? E colocar a referência também ajuda. Então, mais uma vez, para quem está começando a ver um pouco de ressonância, né? O nervo óptico normal, a gente vê a bainha, consegue ver esse sinal em T2, que é um T2 ou um T2 flare, né? A gente vê a bainha do nervo óptico, e o disco óptico tem o mesmo sinal que a substância branca do cérebro. Isso é o normal, e tem a medida ali, que seria até 5 milímetros no total, né? Incluindo a bainha. Então, 3 o nervo e mais 2 da bainha do nervo óptico. Já que um nervo óptico atrófico do lado direito, a gente vê que é uma proeminência da bainha do nervo óptico e o nervo está bem fininho. A gente consegue comparar, né? Sei lá, o paciente teve um trauma, alguma outra coisa, né? Já esse aqui, o papiledema, o nervo ainda está um pouco preservado, mas o aumento do espaço licórico ao redor, né? Então, o nervo e a bainha do nervo óptico foi maior que 6 milímetros. Isso aqui do Radiopedia todo mundo conhece, né? Mas eu sempre gosto de reforçar, porque às vezes o colega no pronto-socorro tem dificuldade de avaliar se tem papiledema ou não, a gente consegue pela ressonância ajudar eles, né? Continuando a apresentação e associações, é importante a gente ver esse negócio sempre para o paciente que tem microoftalmia, ver se está na própria ressonância de órbita. A gente consegue ver, procurar a neurohipófise, né, que nesse caso estava deslocado. O que é importante? Porque o colega, o pediatra, ele tem dificuldade de diagnosticar o hipopituitarismo em crianças menores de 6 meses, né? Então, uma deficiência de corticotrofina pode ser fatal para uma criança abaixo de 6 meses. Então, a gente, como radiologista, tem que procurar a neurohipófise. Se ela estiver ausente ou deslocada, como for esse nosso caso aqui, a gente tem que relatar para eles pensarem em panhipituitarismo e fazer tratamento com corticoides, ou sei lá, depende como é que eles fazem. A gente tem esse papel relevante em crianças que geralmente são crianças graves, muito bem acompanhadas, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Então, a anomalia do disco óptico aqui são essas 3 principais que o radiologista ajuda, tá? Coloboma,
Morning Glory diz que é anomalia. Vou reduzir para duas, que estafiloma é mais para oftalmologista, é um pouco discutível, quase não tem literatura de radiologia para isso, tá? Então eles conseguem, às vezes, pelos ultrassom, pelo fundo de olho, eles conseguem achar o estafiloma peripapilar. Não vai entrar em detalhes, a gente não consegue diferenciar isso por imagem, tá? Então a gente vai usar coloboma e Morning Glory diz que é anomalia. É isso que a gente tem que saber, ajudar eles a diferenciar. Estafiloma pode esquecer. Então, a imagem do Morning Glory diz que é uma anomalia. Eu vou falar Morning Glory porque seria uma tradução de uma flor, que é o aspecto que eles têm no fundo de olho, né? Eu não nem sei a tradução em português. Então, a gente vai falar de anomalia em Morning Glory, que o pessoal entende bastante. É uma forma de funil, tá? Aqui no disco óptico tem uma protuberância, né? O coloboma a gente vê que é uma forma de de tigela e essa em forma de funil. Então, Morning Glory, um funil, tem um tufo glial, um espessamento focal aqui com conteúdo de gordura, como a gente vê, uma descontinuidade aqui no uvo escleral, e tem o mesmo sinal que a gordura, que é a gordura intraconal. Aqui tem um espessamento, uma irregularidade, né, nas setas. Também tem um realce bem na porção distal do discótico desse tecido de partes moles que costuma realçar. Então, o Morning Glory é uma área de espessamento com forma de funil no disco distal. Agora a gente vai falar sobre as associações, uma delas é encefalocele transfenoidal. A gente vê aqui um espessamento, uma irregularidade, né, do discótico distal, e aqui a gente vê a encefalocele e não consegue ver, mais uma vez, a neurohipófise direita, né, o discótico também tem dificuldade de ver nesse corte sagital, mas então está aqui essa Morning Glory diz que anomalia associada com encefalocele. Então, também há uma associação com o síndrome de Moya-Moya. Acho que o pessoal que gosta de neuro não tem como não gostar. E sempre vai ter uma associação do lado que tem a oclusão do segmento da carótida distal aqui e do segmento M1 da carótida da cerebral média, né? Vai ser o lado que vai ter a Morning Glory Disc Anomaly. Então, esse paciente que tem a Morning Glory Disc Anomaly, é sempre bom fazer uma angiorressonância para a gente ver se já tem alguma alteração que os colegas conseguem fazer com algum tratamento. Tem essa associação entre Morning Glory Disc Anomaly e moia-moia, né? Alguns colegas chamam de moia-moia ou moia-moia. Aí deixo para vocês também. Então, coloboma. Aqui ela pode ser uma falha de fechamento da fissura embrionária. E ela vem das fibras nasais em direção e vai fechando na vida embrionária. E ela vem lá das fibras nasais de dentro. Então, qualquer alteração, se não for nessas fibras nasais mediais inferiores, não é coloboma. Então, aqui a gente tem um coloboma do, do, na defeito de fechamento do cristalino aqui, e a nasal inferior, né? Esse aqui seria do globo ocular direito, né? Então, a gente vai ver na ressonância que pode ser também, tem algumas fotos na pálpebra, né? Pálpebra, cristalino, mácula e no disco óptico. A gente costuma ver no disco óptico na ressonância, né? Na coroide, íris, retina também. Então, defeito de fechamento incompleto, fissura embrionária inferior, localizada em fibras nasais inferiores. Isso aqui é uma fissura que existe na vida embrionária e fecha por esse trajeto. Quando ela persiste, tem essa alteração que a gente chama de coloboma. É um grupo de malformações que é uma malformação que existe em vários locais e a gente vai mostrar agora nas imagens. Então, tem essa falha, a gente não vê nenhum tecido de partes moles aqui. No corte axial não consigo ver e parece essa forma de tigela, né? Associação síndrome de Charge, Warburg e iCard. Ah, mas eu não sei o que é tigela, não entendi esse negócio da tigela e de funil. Bom, funil, acho que todo mundo sabe, para quem passou no vestibular, né? Então, a tigela, que chamam de bowl em inglês, seria isso aqui, né? Ó, acho que aí o pessoal entende que o globoma ele é mais arredondado, vamos dizer assim, o Morning Glory é mais afilado. As principais associações aqui, quando a gente fala em globoma, a gente já pensa em charge, que aqui tem o globoma bilateral. A gente vai ter que olhar para aqui uma sequência fortemente ponderada em T2. A gente não vê os canais semicirculares desse lado direito, vê um vestíbulo rudimentar, o nervo coclear está preservado aqui na cóclea, né? Já esse nervo coclear a gente não consegue ver, a gente tem uma deficiência no nervo coclear do lado esquerdo, também não vê os canais semicirculares laterais do lado esquerdo, então associar SARG, o SARG tem várias malformações, mas o C é de coloboma, né? Isso é até cair nas provas de CBR, de geral mesmo, às vezes quem que tiver interesse ainda para fazer,
Ou acho que talvez na audioftalmo também pode ser que peçam, né? Então aqui uma tabelinha, né? A gente tira o estafiloma peripapilar aqui porque eu deixei, porque eu trouxe de alguma referência a única referência que eu achei, mas a gente vai focar em coloboma e morning glory. Mais uma vez, aqui o coloboma do lado esquerdo, esse aqui é um caso até do meu curso. Então, a fissura nasais inferiores do lado esquerdo não tem um espessamento, não tem nada, é uma descontinuidade ali, um fechamento incompleto da fissura coroidal. E aqui a gente já, que é o Morning Glory, é uma forma de funil, como dá para ver ali, tem um espessamento, um tufo glial centrado no disco óptico. Dá para ver que tem um espessamento que está lisinho, vamos dizer. Essa é a principal. A volta e meia eu recebo por WhatsApp, e o pessoal me manda, né? E na hora de laudar mesmo, dá uma pressãozinha, mas depois que laudar aí uns 5, 6 exames, o pessoal já fica com tranquilidade. Estafiloma, uma formação associada a miopia severa e glaucoma, e é um afilamento focal da uva da esclera, uma protuberância ali. Então a gente vê que a uva esclera que a gente consegue ter um pouco espessada, essa espessura aqui preservada, é aqui afilada, um descolamento, e o aumento anterior-posterior, característico, né? Dá uma protuberância. Então isso a gente chama de estafiloma. É um termo um pouco genérico, aumento anterior-posterior e com uma protuberância posterolateral. Isso a gente chama de estafiloma no globo ocular. Então agora a gente vai falar de malformações volumétricas, começar pela macrooftalmia. A miopia axial severa é a causa mais comum de macrooftalmia. A gente vê aqui nesse caso que o paciente que tem aumento bilateral das porções das dimensões anterior-posterior do globo ocular. Geralmente isso a gente tem essas protuberâncias laterais, que a gente chamaria de estafiloma. Então trouxe a seta aqui. E outra causa bem comum, que é a neurofibromatose tipo 1, que a gente vê um paciente com uma exoftalmia do lado direito, uma proptose do lado direito, e um neurofibroma plexiforme ocupando quase todo o globo ocular direito. E também eu deixei a setinha aqui, neurofibromatose tipo 1, neurofibroma plexiforme, né? Tem um pouquinho, o globo ocular está um pouquinho aumentado, mas também tem essa exoftalmia e tem essa associação. A gente vai falar agora também de Sturge-Weber, que costuma ter macrooftalmia. A gente tem essa criança de 18 meses, que tem um realce da porção posterior do globo ocular direito, aqui um T2 flare, né? E também a imagem clássica é o realce leptomeningeal, ou pioangiomatose também, que esse realce difuso ali, que evolui para calcificações ao longo dos anos, costuma ter uma macrooftalmia também. Não está tão claro aqui, mas a gente consegue ver bem o realce, né? Continuando falando dos extremos, agora a microoftalmia, dos opostos, e o extremo seria a anoftalmia, a ausência do globo ocular bilateral em 75% dos casos, e associação, e em casos como esse aqui, de associação com holomprosencefalia semilobar. E continuando a microoftalmia, ela pode ser geralmente mais congênita e severa quando menor que 10 milímetros ao nascimento. Isso aí também a gente tem uma referência. Pode ser simples e complexa, e a gente costuma chamar de complexa quando tem associada a cistos, né? Então aqui a gente vê uma protuberância da porção anterior do globo ocular direito e uma microoftalmia uma criança de 6 anos com ambliopia refratária. Também aqui a gente vê essas formações vesiculares do globo ocular direito, que está um pouquinho menor que o esquerdo, que também também tá mal formado. Então a gente chama microoftalmia complexa, que a gente vê um globo ocular rudimentar aqui do lado esquerdo e uma formação cística extensa, ocupando o globo ocular, a cavidade ocular que não foi formada, não foi bem ocupada pelo globo. Então a gente chama de microoftalmia complexa isso aí. E também dá para ver que aqui o trato óptico, o quiasma óptico esquerdo está bem afilado, né? Então, leucocoriar. Quem estava dormindo pode acordar agora, que talvez isso aqui a gente também ajuda bastante como radiologista. Então, essas três doenças, a principal delas, retinoblastoma, eu já vou antecipando se tem calcificação, qualquer lesão no globo ocular de recém-nascido que tiver calcificação e se tiver leucocoria, é retinoblastoma até que se prove ao contrário. Também tem a persistência vasculatura fetal e a doença de Coates. Então, vamos falar primeiro da persistência vasculatura fetal, ela pode ser uni ou bilateral. Já vou chamar aqui a imagem taça de Martini. A gente vê, olha isso aqui, quem gosta aí do finalzinho de bike, quem gosta de um drink, né? Pensa em taça de Martini, já pensa em persistência vasculatura fetal. Essa vasculatura fetal é uma vascularização do globo ocular que existe na vida embrionária e costuma fechar entre 24, 28 semanas. E algumas crianças persistem isso aí e elas têm dificuldade de visão. Tem associação com descolamento de retina, hemorragias vítreas retinianas.
tem uma haste central e costuma ter a atrofia do nervo óptico, né? A gente costuma ter o exudato subretiniano, eu vou mostrar em detalhes agora na próxima imagem. Ele não costuma ter um grande realce, um pouquinho assim, um realce uniforme. E essa imagem de taça de Martini, para quem não conhece também, que persiste lá do disco óptico até o cristalino, que a gente vê essa imagem aqui, a gente tem que pensar em persistência da vasculatura fetal numa paciente, é o principal diagnóstico diferencial de leucocoria de retinoblastoma, né? Então, quando a gente vê esse achado, a gente fica tranquilo e não pensa em retinoblastoma. E agora também tem a doença de Coates, que é uma desordem vascular de uma telangiectasia retiniana, né? Tem alguns achados específicos, são nódulos subfoveais realçantes e tem um exudato subretiniano associado a descolamento de retina, como está a referência do livro da CBR, né? Então, a doença de Coates tem essa referência aqui, que é característica, a gente vê esses nódulozinhos realçantes. Isso aqui lá é uma ressonância, se eu não me engano, 3 Tesla super dedicada. Se eu conseguir ver isso, isso fala muito a favor, tem uma certa especificidade para a doença de Coates, frente à persistência vasculatura fetal e outras anormalidades, e entre essas três doenças, quando a gente vê esses nódulos subrealçantes, a gente pensa em doença de Coates, favorecendo a alteração em frente, pensa em doença de Coates em relação à persistência vasculatura fetal. E agora, mais importante, retinoblastoma. Podia ter mostrado uma tomografia com calcificação, acho que é mais fácil, talvez os colegas já tenham, mas quando a gente vê alguma lesão, particularmente retiniforme de veia, e alguma lesão massa num recém-nascido ou criança abaixo de 2 anos, como nesse caso aqui, nem na fase com contraste realçando, isso aqui é retinoblastoma, né? Se a gente pegar um SWI ou gradiente eco e tiver baixo sinal, que favorece calcificação ou sangue, né? Nesse caso, calcificação, a gente vai dizer que é um retinoblastoma e provavelmente vai acertar. Aí tem que fazer o estadiamento por outros aspectos de imagem, mas no diagnóstico de imagem é isso. Se tiver baixo sinal em gradiente eco ou SWI, ou calcificações na tomografia ou no ultrassom, né, como se não for disponível ressonância, a gente pensa em retinoblastoma e geralmente acerta. Basicamente era isso, pessoal. Estou muito contente. Quem me segue aí, quem não me segue e não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, dá o like, que isso é bastante importante para mim. Obrigado.